Ok, vamos começar mergulhando no mundo que está bem na nossa frente, mas que a gente não enxerga. Hoje, a gente vai investigar os efeitos das ondas de rádio, que, estão por toda parte. É só parar para pensar, né? Wi-Fi, celular, rádio, TV é sinal para todo lado. Desde lá de meados do século passado, a presença desses campos eletromagnéticos de radiofrequência, ou RF e EMFs, como são chamados, simplesmente explodiu. A gente está literalmente nadando nesses sinais o tempo todo. E essa exposição, claro, só vem aumentando. E aí fica a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que isso afeta nosso corpo de um jeito que a gente nem sente? Essa é a grande questão. E não é pouca coisa, não. A comunidade científica, incluindo a própria Organização Mundial da Saúde, está investigando isso a fundo para saber se essa exposição constante tem alguma consequência para a saúde que a gente ainda não sacou direito. Bom, para tentar desembolar esse mistério todo, os cientistas costumam separar os possíveis efeitos em duas caixinhas, em duas categorias bem diferentes. De um lado, a gente tem os efeitos térmicos. Esses são bem fáceis de entender, sabe? É basicamente o mesmo princípio do micro-ondas. A energia entra e esquenta as coisas. Ponto. Agora, o grande X da questão, a fronteira mesmo da pesquisa, está do outro lado, nos efeitos não térmicos. A pergunta aqui é outra. Será que as ondas de rádio podem mexer com as nossas células de outras formas, mesmo sem esquentar nada que a gente consiga medir? Então, agora a gente vai dar um zoom, vamos olhar bem de pertinho um experimento específico que trouxe um resultado, olha, totalmente inesperado. Foi uma pista super importante sobre esses possíveis efeitos não térmicos. A história é a seguinte: em um estudo liderado por um pesquisador chamado Peter Wost, a equipe decidiu testar um tratamento para câncer chamado hipertermia. A lógica é bem simples: usar calor para tentar danificar e matar as células do tumor. Mas o pulo do gato do estudo era descobrir qual fonte de calor funcionava melhor. Então eles fizeram assim: o primeiro grupo de células foi aquecido do jeito mais tradicional que existe, num banho-maria. Já o segundo grupo foi aquecido com um campo de radiofrequência. E aqui está o ponto mais importante de todos. A única diferença entre os dois grupos era de onde vinha o calor. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Os cientistas controlaram tudo para que a temperatura nos dois grupos fosse idêntica: 42 graus Celsius cravados por 1 hora. Ou seja, se o calor fosse a única coisa agindo ali, o resultado tinha que ser o mesmo para os dois, certo? Pois é, mas não foi. Longe disso. O resultado foi, na verdade, surpreendente. A citação do estudo diz que a hipertermia por RF reduziu a proliferação e a clonogenicidade. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, proliferação é a capacidade das células de se multiplicar. E clonogenicidade é a habilidade de uma única célula que sobreviveu conseguir, sozinha, criar uma nova colônia, ou seja, recomeçar o tumor. Então, o aquecimento por RF não só matou mais células, como basicamente tirou a força das que sobraram de se reorganizar. Era uma evidência muito, muito forte de que tinha mais alguma coisa acontecendo ali, algo além do calor. Tá, então peraí. Se não foi só o calor, o que pode ter causado uma diferença tão grande? Para explicar esse fenômeno, os pesquisadores propuseram um modelo elétrico. A chave do mistério parece estar no jeito como o campo de radiofrequência interage, diretamente mesmo, com a estrutura da célula. Vamos quebrar isso em 3 passinhos para entender melhor. Primeiro, o campo elétrico da radiofrequência interage ali com a membrana da célula, a pele dela. Segundo, essa interação gera uma voltagem de corrente contínua minúscula, coisa de 1 microvolt, bem nos canaizinhos por onde os íons passam. E terceiro, essa voltagem, mesmo sendo tão pequena, já é o suficiente para bagunçar o entrar e sai normal dos íons. E essa bagunça toda cria um desequilíbrio que pode ser bem prejudicial para a célula. Essa ideia da perturbação dos íons é fascinante, mas é só uma peça do quebra-cabeça. Agora vamos abrir o foco e olhar para outra grande hipótese que os cientistas do mundo todo estão de olho. Aquele experimento que a gente viu aponta para um caminho, um mecanismo possível. Mas existe outra hipótese principal na mesa: o estresse oxidativo. Esse é considerado um dos mecanismos mais prováveis pelos quais a exposição à radiofrequência poderia, em tese, afetar a saúde. É um assunto tão importante, mas tão importante, que a própria OMS pediu para fazerem revisões sistemáticas, um pente fino mesmo, em todas as evidências que existem sobre isso. Mas afinal, o que é esse tal de estresse oxidativo? Pensando de forma bem simples, é um desequilíbrio. As nossas células produzem umas moléculas reativas, os oxidantes, mas elas também têm defesas para neutralizar esses caras.
O estresse oxidativo acontece quando a produção de oxidantes sai do controle ou quando as defesas não dão conta do recado. A analogia da ferrugem celular é perfeita. É exatamente isso, um processo que vai danificando partes importantes da célula. E só para a gente ter um contexto, já existem vários fatores bem conhecidos que causam estresse oxidativo. Essa lista aqui mostra alguns exemplos que todo mundo já ouviu falar. A pergunta que não quer calar, e que a ciência está tentando responder, é: será que os campos eletromagnéticos de radiofrequência deveriam entrar nessa lista também? Ok, mas com milhares e milhares de estudos sendo publicados sobre isso, como é que os cientistas conseguem chegar a uma conclusão que seja confiável? O desafio é gigante e exige um método, extremamente rigoroso. A resposta para isso tem um nome: revisões sistemáticas. A ideia aqui não é sair pegando um estudo aqui e outro ali que parece interessante. Não! Uma revisão sistemática define regras muito claras antes mesmo de começar, para encontrar, avaliar e juntar toda a pesquisa que existe sobre um assunto. Isso evita que se escolha só os resultados que confirmam uma ideia, sabe? O objetivo é ter a foto mais completa possível do que as evidências dizem. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o quão estruturado é esse processo. Esse fluxograma, que veio de um protocolo de revisão financiado pela OMS, mostra o passo a passo. É como um funil super rigoroso. Um estudo só passa para o próximo nível se ele atender a critérios bem específicos sobre a população estudada, o tipo de exposição, a comparação feita e os resultados que foram medidos. Se falhar em qualquer um desses pontos, tá fora. E mesmo depois de passar por esse funil todo, a análise continua. Porque na ciência, nem toda evidência tem o mesmo peso. Os pesquisadores sabem que nem todos os biomarcadores, que são aqueles sinais moleculares que eles medem para ver se algo aconteceu, são igualmente confiáveis. Para garantir a qualidade da análise, eles literalmente classificam esses biomarcadores. Na categoria A ficam os marcadores considerados top, super robustos e válidos. Na categoria B entram marcadores que até são úteis, mas têm algumas limitações. E na categoria X ficam aquelas medições que, para essa revisão super rigorosa, não são consideradas válidas. Isso dá uma ideia do nível de detalhe que é preciso para separar o que é um sinal de verdade do que é só ruído. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? A tecnologia que usa a radiofrequência, ela avança numa velocidade alucinante. Já a ciência, principalmente a boa ciência, ela é metódica, ela é rigorosa e, por necessidade, ela é lenta. A busca por uma resposta definitiva sobre esses efeitos não térmicos é um verdadeiro trabalho de formiga, de muita paciência. É um processo onde os pesquisadores vão construindo peça por peça um consenso que se baseia só e unicamente em evidências da mais alta qualidade.